Radar ANEFAC. Bem-vindos ao Radar ANEFAC. A partir de hoje, vocês conhecerão um pouco mais da diretoria executiva da entidade. Eu sou Lilian Primo Albuquerque, Head de Tecnologia da Informação na ANEFAC. Bom dia a todos, meu nome é Cecília Geron, eu sou vice-presidente da ANEFAC São Paulo, bem-vindo a todos. No podcast de hoje, vamos falar sobre a transformação do ensino, sobre o olhar tecnológico, impacto nas academias e na formação dos executivos. Hoje, estou com a Cecília e nós vamos falar um pouco sobre a solução emergencial com o trabalho remoto. Cecília, conta pra gente um pouco sobre os desafios das aulas virtuais e a formação dos executivos. Bom, os professores, e as universidades tiveram uma super adaptação desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os professores tiveram que adaptar todo aquele conteúdo preparado para aulas presenciais para aulas virtuais. E são aulas que não é AD, são aulas síncronas, ou seja, os alunos e o professor, todos eles estão dentro de um ambiente virtual. E para isso a gente usa várias plataformas, Já usávamos o Moodle, passamos a usar Zoom, passamos a usar Teams, passamos a usar Meet, ou seja, a gente acaba tendo uma cesta de possibilidades, porque a resposta tem que ser muito rápida. Se alguma coisa não funciona, se alguma coisa para no meio da aula, você tem que voltar em poucos segundos, porque no mundo virtual ninguém tem paciência de esperar mais do que 30 segundos. Se o professor atrasa na sala de aula, você vai tomar água agora. Se o professor atrasa 15 segundos, você já acha que a aula não vai ocorrer, Olha que ponto super importante que a Cecília colocou aqui. Estar preparado com uma segunda opção ou uma terceira opção de tecnologia para se utilizar naquele momento em que uma ferramenta não funcionou. Isso é super importante, Ou seja, até o ensino está olhando esse cenário para não perder a atenção do aluno e garantir que aquela aula aconteça, ou seja, diversas ferramentas de tecnologia estão disponíveis no mercado e podem ser utilizadas para auxiliar no processo de aulas virtuais. E ela comentou várias aqui, como Zoom, como Meetings, tem diversas ferramentas que hoje estão no mercado, o WebEx, por exemplo, da própria Cisco, que podem ser utilizadas. Muito interessante, Cecília. E com relação às aulas, Como é que eles estão se adaptando? Como é que você sente que o aluno sente falta do professor, quer estar junto, quer estar presencial? Eu acredito muito no híbrido. Eu acredito muito que vai acontecer ainda a aula virtual, mas eu acho que vai ter aquele momento de algumas aulas que a gente vai ter que estar se reunindo, ter que estar se conectando. Eu não sei, eu acredito muito nas pessoas em contato. Me conta um pouquinho, você acha que ainda vai acontecer isso? Você acha que é só esse ano que vai ficar esse remoto? Ou não? Vai voltar tudo ao normal sempre? Bom, eu acho que o remoto veio para ficar, Então, mesmo que a gente volte de forma presencial, eu imagino que várias atividades vão continuar virtuais, porque tem algumas atividades que funcionam melhor no ambiente virtual mesmo. Quando a gente está falando de eventos para reunir alunos de vários períodos diferentes, então, como aconteceu, por exemplo, nessa semana, que é uma semana importante por conta das comemorações do Dia do Profissional de Contabilidade, então a gente consegue reunir virtualmente 300, 400 alunos. Então, esse tipo de evento, eu acho que vai continuar sendo virtual. Mas a gente tem vários tipos de aulas que os alunos sentem muita falta do presencial. E o professor também, claro, O professor sente falta de enxergar a carinha do aluno e ver aquele ponto de interrogação na testa que você não consegue captar numa aula virtual. E não vale fechar a tela, Porque o pessoal tem a mania de fechar a tela e você não vê a carinha, não vê a interação. Eu tenho feito vários treinamentos de forma remota, então eu posso dizer que eu tenho aproveitado esse tempo. Tem sido intenso, mas ao mesmo tempo tem sido rico. Por exemplo, eu fiz uma formação de conselheira no ano passado, em 2020, e ela aconteceu toda remota.
o fato de estar remoto acabou facilitando organizar a minha agenda e conseguir atender essas aulas. Então, foi positivo. Na semana anterior, eu também fiz um outro treinamento, de investimentos que também foi remoto. Óbvio que falta um pouco da conexão com as pessoas, né, daquele networking, mas a gente tem feito, vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos interagir no WhatsApp, ou seja, você acaba já se conectando logo, mas falta um pouquinho daquele face to face pertinho, né? Vamos tomar aquele cafezinho e você gerar uma sinergia um pouco maior. Mas assim, eu acredito que está funcionando. E também acredito que veio para ficar. Mas eu acho que ainda vai ter o híbrido, sim. Vamos fazer aquelas comemorações em conjunto, ou uma aula por mês vai ser presencial, não sei. Eu acho que vai ter que ter o face to face pertinho ainda. E é como você colocou, né? Veio para ficar. É verdade, Muito Lê, bem. mas eu acho que é importante a gente falar da diferença de nível dos alunos. Quando a gente está falando de um aluno de graduação, para esse tipo de aluno é muito mais difícil se concentrar numa aula virtual. Como eu dou aula também para o mestrado e para o doutorado profissional, então eu estou tratando de executivos, estou tratando de com adultos, daí é bastante diferente, daí não faz muita diferença não ser virtual ou presencial, na verdade, porque todo mundo já está habituado com home office, com reunião o dia inteiro. Então, para esse público, eu imagino que seria melhor continuar virtual, inclusive porque a gente acaba tendo alunos de outros países na mesma sala de aula, de Portugal, da África. Então, eu acho que isso é super rico no ambiente da escola. Você poder ter pessoas de vários países diferentes na mesma sala de aula é muito legal. Sem dúvida, esse comparativo do nível de graduação faz toda a diferença, porque, imagina, o ensino fundamental está sofrendo bastante, né, com relação a se adaptar com as aulas virtuais, mas sem dúvida o público executivo está ganhando muito com essas aulas remotas, ganhando tempo, se organizando e conseguindo fazer mais coisas. Eu acredito muito nisso também. E Cecília, contando um pouco também, como é que você vê que o executivo, o que ele precisa ter mais, né, na grade curricular dele, né? Para ser um executivo, né, na grade curricular hoje da universidade. Eu sinto muita falta do empreendedorismo. Essa é uma opinião que eu tenho, porque eu tenho feito parte, né, um pouco desse aspecto empreendedor, até mesmo em institutos, e eu vejo que falta uma característica empreendedora dentro da grade curricular. Falta eu ensinar que o executivo, o profissional que está se formando para ser um executivo, ele tem que ser dono daquele negócio que ele vai trabalhar, sendo empresa dele ou não, né? Então, desenvolver esse mindset, ter aulas de empreendedorismo dentro do conteúdo, eu acharia muito interessante. Além de ter conteúdos de tecnologia, né? Para prepará-lo para ir para o mercado já conhecendo um pouco mais de tecnologia. Porque hoje, se você não sabe abrir um computador, entrar num Zoom, utilizar um pacote Office, conhecer algumas ferramentas que são extremamente básicas hoje para a tecnologia, é complicado você ir para o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que a grade deveria exigir um pouco isso. Como é que você vê isso? Então, na grade dos nossos cursos, lá, quando eu estou falando como professora, então, assim, pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, então, esses aplicativos, eles são usados no dia a dia, juntamente com o conteúdo de qualquer outra matéria. Então, imagina, né? Estou ensinando lá a pessoa a fazer cálculo de imposto de renda, eu estou usando o Excel junto com o aluno. É uma coisa, não dá nem para imaginar você dar aula sem Excel mais, né? Na parte de negócios. Então, eu acho que está vinculado, mas eu acho sim que a gente precisa colocar mais tecnologia na grade, sabe, Lilian? Porque eu fico agora colocando o chapéu de empreendedora, né? Então, o meu sonho é que os meus funcionários já venham da universidade sabendo programar um RPA e Oba! automatizando aquelas atividades que são repetitivas. Esse é o meu sonho de consumo como empreendedora. Mas eu concordo com Perfeito. você plenamente que a gente tem que ter essa preocupação com o empreendedorismo de forma geral dentro da grade e a inclusão de mais tecnologia. A gente precisa rever a grade. Olha que interessante, a Cecília trouxe, eu falei do básico, né, porque às vezes nem o básico o profissional tem.
por mais que ele esteja fazendo na aula. A Cecília já está falando de trazer o RPA, que é o Robot Process Automation, que também pode envolver inteligência artificial. Então, poxa, uma grade curricular para uma área contábil, se tivesse inteligência artificial com RPA, sem dúvida, ia trazer um profissional muito mais ágil, porque ele já ia saber trabalhar com o ferramental, né? Já ia ter uma sinergia muito maior. Eu acho super válido, acho super interessante. A gente traz para a NEFAC também conteúdos que envolvem a tecnologia, facilitando o trabalho da área contábil, da área administrativa, ou qualquer área que seja dentro da empresa, porque na hora que você coloca um robô, ele tira uma tarefa repetitiva que você estaria executando, né? Então facilita muito, você acaba sendo muito mais produtivo. E também depois você pode se tornar um pouco mais analítico, porque aí você já tem o dado, né? E começa a estudar aquela informação e tomar decisões muito mais assertivas. Então, sem dúvida, a inteligência artificial e o RPA, como você colocou, poderiam ser itens interessantes para estar e importantes, né? Para estarem dentro da grade curricular. Muito legal, ó. Imagina, contador já aprendendo sobre inteligência artificial com robotização. Já ia chegar com o pacote bem pronto, hein? Mas é assim, por outro lado, a gente tem que lembrar a dificuldade de colocar tudo isso dentro de uma grade de graduação, né? Porque a gente tem o conteúdo mínimo técnico definido no MEC, definido nos conselhos, né, de administração, de contabilidade, enfim. Então, mas eu acho que aí a gente deveria pensar para o futuro alguma coisa mais próxima empresa e universidade, para que isso fosse possível. Porque só Concordo. depender de alteração de grade, eu acho que não vai ser, eu acho que a gente não vai conseguir chegar nas mudanças que a gente precisa. Existe uma forma de ensino que é o ensino dual, ou seja, que é assim, a universidade e a empresa têm a mesma importância. O aluno, ele passa a aplicar o que ele aprendeu na escola imediatamente na empresa. Então, a empresa e a universidade trabalham juntas. Hoje o Mackenzie está preparando um curso desse de graduação dual, fazendo parte dessa entidade, né, de educação dual na América Latina, com uma tecnologia alemã, porque esse tipo de proximidade da academia com as empresas, ela já está bem mais desenvolvida na Europa. Que Eu acho que é interessante. muito Você sabe que em importante. 2007 eu me formei no MBA, eu fiz um MBA em gestão empresarial pública e privada, e justamente o que eu defendi, né, quando eu fiz o meu TCC do MBA, foi falar sobre a relação da empresa e a escola na sociedade do conhecimento, porque já era um desafio. Eu trabalhava na IBM e quando eu comecei a fazer MBA, e eu percebia que eu não tinha toda a base na universidade que eu precisava ter na IBM. E a IBM foi me preparando, né? Então, a relação entre a empresa e a escola na sociedade do conhecimento, que é a sociedade que a gente vive hoje, né? As pessoas cada vez mais se desenvolvendo, já era um tema falado muito lá atrás, né? Eu estudei Peter Senge, Peter Drucker, que são autores que defendem muito esse assunto. E foi justamente um tema que eu já vinha atuando. E cada vez está gritante, né? Esse tema. A empresa tem que ajudar a preparar e a escola tem que se falar para que ela receba um profissional melhor. Então, essa sinergia é muito boa. E que interessante esse programa que o Mackenzie está fazendo, um programa com uma metodologia alemã, né? Que muitas universidades olhem esse aspecto e atuem em conjunto. Muito legal. Então, eu acho que na verdade, a gente tem que pensar em alternativas para melhorar o nível de educação. E a escola não vai resolver isso sozinha. Então, Sim. a gente vai ter que integrar aí a escola, a universidade, a empresas de forma muito mais efetiva para a gente consiga entregar um profissional de acordo com o que é necessário, né? Porque a empresa precisa. É isso, a gente tem que pensar de uma forma muito mais conjunta. E dessa forma, é aqui que as associações conseguem ajudar, institutos e a própria NEFAC, porque a NEFAC ela traz muito conteúdo, a gente tem o Educa NEFAC, onde tem uma série de conteúdos para a área contábil, conteúdos que auxiliam no processo de formação e pós-formação, né? Então é por isso que a gente tem que estar conectada com as associações. Aqui quando a gente olha executivos de finanças, administração e contabilidade, também temos conteúdos de tributos, entre outros, podem ser absorvidos e ajudando os profissionais a se prepararem muito mais. Então, na hora que tem webinars com diversos conteúdos, porque temas surgem todo dia, né, Cecília? Na área contábil, a gente teria um exemplo de tecnologia que há anos não tinha, não era falado.
sobre RPA. E a própria ANEFAC já trouxe temas de RPA, já há 2 anos foi feito webinar sobre RPA, esse tema já vem sendo tratado e vem trazendo as tendências, né? Então, acho que a gente olhar aonde estão as possibilidades para o profissional se preparar e olhar as associações como um benefício é um ponto também super importante para somar junto com a universidade. Concordo plenamente, Lilian. Eu acho que é muito importante que os profissionais façam parte de entidades como a ANEFAC e que, na verdade, os estudantes também passem a se interessar, porque a gente só vai conseguir ter esse conteúdo unindo empresas, sociedade e associações. Excelente. Bom, Cecília, acho que o nosso papo aqui já está acabando. Foi um prazer conversar com você e aprender tanto. E eu queria agradecer aqui, pessoal, porque esse foi mais um episódio do Radar ANEFAC, com conteúdo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Radar ANEFAC.